Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa 10ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar e que quer compreender a doutrina espírita, conhecer as bases da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. O nosso tema de hoje é um tema que vem perseguindo a imaginação, o conhecimento e desafiando a compreensão de toda a humanidade desde há muito tempo. O nosso tema deste nosso 10º programa é imortalidade. Vamos começar hoje, porque provavelmente teremos que compartilhar este tema com o nosso próximo programa. Vamos então dar início às explicações aqui que trouxemos para o Espiritismo Agora. O Espiritismo Agora trata de assuntos doutrinários. Estamos falando de fundamentos filosóficos e científicos do Espiritismo. Vamos recordar o que nós já estudamos anteriormente, porque ficará mais fácil entendermos os textos de Allan Kardec sempre que fizermos uma rememoração. Faz parte do bom estudo isso, rememorar. Então, primeiramente, vamos lembrar que o Espiritismo, ele alicerça os seus princípios filosóficos, inicialmente na existência do Criador, que os homens chamam de Deus. Tiveram que dar um nome, então o nome Deus significa Criador, para nós, os espíritas. E segundo ponto é que para a doutrina espírita, Deus, ele é criador, ele é causador. Tudo que causa tem efeitos. E o efeito primeiro dessa criação, quando nós falamos da criação de Deus, são os dois elementos básicos. Naturalmente, você já fez a leitura que nós sugerimos anteriormente do capítulo número 2 do livro dos Espíritos. Essa obra é uma das mais importantes da história da humanidade. E é o alicerce, o fundamento do Espiritismo. Não há Espiritismo sem o livro dos Espíritos. E no capítulo 2, então, nós temos ali uma informação muito preciosa dos espíritos superiores a Allan Kardec, de que Deus criou dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material. E que do elemento espiritual individualizam-se todos os espíritos. Eu peço a você que preste atenção nesta informação, porque quando o Espiritismo fala da criação, é esse o ponto prioritário. Ele é necessário entendermos para que, do ponto de vista da concepção filosófica, tenhamos a nítida certeza de que o Espiritismo, na sua explicação, difere de qualquer outra doutrina filosófica ou religiosa. Então, do elemento espiritual, individualizam-se todos os espíritos. O que significa isso? Que todos os espíritos no universo inteiro são individualizações do elemento espiritual. Pronto, agora eu já expliquei o que é a criação segundo o Espiritismo. O momento da criação é a individualização de cada espírito no universo inteiro. Eu e você somos individualizações do elemento espiritual. Advém daí o termo individualidade e indivíduo. Indivíduo porque não existem dois iguais, nem parecidos, nem semelhantes. O quinto ponto é que do elemento material existe um processo de modificação. Como a matéria não pensa, não age por si mesma, é o elemento espiritual, agora dizendo o espírito, que faz a modificação, a transformação da matéria. Nós estudaremos ainda em nosso programa o assunto relacionado com evolução. Ficará fácil, a partir desse futuro programa, entendermos esse assunto da modificação da matéria, que no materialismo existe, é registrado o processo de evolução biológica. Mas nós, os espíritas, não adotamos a ideia nem o princípio da evolução biológica. Existe a modificação da matéria através da ação inteligente do espírito.
E por falar nisso, então, mais uma informação muito preciosa, rememorando o que nós falamos anteriormente. O espírito evolui, mas a matéria não evolui. Ela é modificada de acordo com a ação do espírito. Os espíritos, em sua origem, lá na criação, são simples, isto é, sem complexidade e também sem conhecimento, porque faz parte desse grandioso projeto de Deus que cada espírito realize a sua própria evolução. É cada um de nós que está criando as condições e realizando o processo, até, digamos, final da evolução, que é a perfeição relativa, conforme está lá no livro dos Espíritos também. Então o espírito é simples, significando isso que ele não tem complexidade e que ele não tem conhecimento a partir da criação e vai aumentando o volume do conhecimento pelas experiências que realiza. Os espíritos são todos dotados de atributos especiais para a sua evolução. Quando a gente fala atributo, está falando de qualidades. Numa linguagem moderna, já que nós precisamos fazer isto, em termos de atualização, eu posso dizer que são ferramentas de trabalho para a evolução do espírito. E é muito simples entender isto. Basta que a gente, com um pouco de cuidado, com moderação, faça o raciocínio lógico, que é a ordenação do pensamento dentro de uma lógica. E vamos começar falando desses atributos, dessas qualidades, dessas ferramentas, mostrando a primeira, que é a inteligência. O espírito usa a inteligência. Não é que ele tem inteligência, ele usa de uma faculdade para poder aprender. A inteligência é a faculdade que o espírito usa para aprender. A vontade para determinar as suas ações. É a volição, é o querer, o desejar, o aspirar. É por vontade que nós fazemos as coisas. É por vontade que nós pensamos também. E por falar no pensamento, a terceira ferramenta de trabalho do espírito para a sua evolução é o pensamento. Ele é rastreador do que a vontade determinou. Ele segue o império da vontade. Só pensamos porque antes algo, que é o caso a ferramenta de trabalho, determinou que o espírito procurasse ou realizasse algo. Quando você diz assim, não me incomode que eu estou pensando muito, significa que você está procurando soluções para atender ao que a vontade estabeleceu ou determinou anteriormente. Muito bem, agora chega o momento de se fazer essa pergunta. Qual a finalidade da criação? Por que Deus criou todos os espíritos através da individualização do elemento espiritual? A doutrina espírita, ela ensina, isto é, transmite o conhecimento de que existe uma finalidade providencial da criação. Por favor, observe bem esta palavra, providencial. Tudo no universo é providencial, tudo obedece a certos aspectos desse planejamento. Vamos usar essa expressão porque fica mais fácil entender, para que o espírito possa garantir o seu sucesso. E o sucesso do espírito é a perfeição relativa através da evolução. Vamos então mostrar aqui, nesse esquema, que vale a pena às vezes fazer essa ilustração, para nos ajudar a entender. Nós temos o Criador, que é a causa, e temos a criação, que é o efeito. Quando pensarmos em causa e efeito, Deus Criador, nós temos que entender que existe o primeiro efeito da primeira causa e assim por diante. Todo efeito, ele se torna pouco a pouco causa, uma nova causa também. Isso nós veremos futuramente em nossos programas futuros. O objetivo primordial da criação é a evolução do espírito. Tudo é planejado para atender a esse aspecto da vida. E é por isso que o Espiritismo coloca isso como ponto principal. O principal é que cada espírito realiza a sua própria evolução. Alguns são mais rápidos, outros menos rápidos, mais demorados. Outros aprendem com maior facilidade, outros com menos, por causa do uso das 3 ferramentas de trabalho: inteligência, vontade e pensamento. Anote isso para você sempre lembrar-se dessas 3 ferramentas que o espírito usa para atender ao imperativo maior da criação.
Os espíritos foram criados, isto é, tiveram um início. Os espíritos foram criados e tiveram um início, mas não terão fim. Lembre-se que o nosso tema deste programa é imortalidade. Já começamos a ingressar nele fazendo essa digressão necessária do que estudamos anteriormente. Isto é, não deixarão de existir. E então eu posso dizer, textualmente, que os espíritos são imortais. Tiveram um início, mas não terão fim. Não são eternos, porque eterno só o Criador, que não teve início. É assim que o Espiritismo explica Deus e a criação. Os espíritos tiveram começo e não terão fim, portanto são imortais. Isso é o que está na obra de Allan Kardec. Bem, nós vamos entrar agora num assunto relacionado com imortalidade, mas nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Esse intervalo é necessário, retornamos logo a seguir e continuamos com esse estudo que estamos fazendo neste programa sobre imortalidade. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Bem, retornamos aqui para o nosso estudo sobre imortalidade, nesse nosso 10º programa de Espiritismo agora. Eu parei aqui exatamente nesta ilustração que está na internet para fazer uma sugestão de pensamento, porque todos nós reconhecemos que a vida é maravilhosa. E não há nada mais significativo, mais belo do que nós notarmos um animal nascer, uma criatura humana nascer. E essas ilustrações, então, trazem bem de perto esse momento significativo para a nossa existência. É assim que o mundo conhece esse processo de geração, gestação e nascimento. Parece que todos os desenhos dos embriões são iguais, homens e animais. Você já notou isso? Interessante. Então, esse nosso tema, imortalidade, dentro do quadro espírita, dentro do conhecimento espírita, ele é um princípio básico da doutrina espírita. É desse princípio que decorre depois a evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, fluidos, perispírito, mediunidade, e assim por diante, até chegar no 14º princípio básico do espiritismo. O espiritismo tem uma estrutura, essa estrutura filosófica está contida nas obras de Allan Kardec. Não se conhece espiritismo fora de Allan Kardec, se conhece ideias pessoais, individuais sobre os temas espíritas, mas a doutrina está contida nessas obras que são fundamentais. Então, o conceito que o espiritismo traz, que nos traz, e agora nós compartilhamos com você, é este. Não adota a doutrina espírita nenhum pensamento ligado com a teoria de que Deus criou os espíritos para o sofrimento. O sofrimento não é obra de Deus, não parte de Deus, não parte do Criador, mas porque o sofrimento é consequência das atividades que os espíritos realizam. Nós chamamos sofrimento algo ligado com o sentimento de dor, de angústia, de desespero, mas ao longo do tempo nós vamos entendendo que tudo isso são experiências que o espírito realiza durante toda a sua trajetória de evolução. Para o espiritismo,
Deus dotou as criaturas de qualidades para que elas possam realizar as atividades evolutivas. Então, nós somos dotados de recursos para promovermos a nossa evolução. Cada um de nós tem esses recursos fundamentais, indispensáveis. Bom, dizendo isto, eu já estou mencionando de que Deus não deixa as suas criaturas sem amparo. Ah, é assim? É exatamente assim que funciona, porque isso é previsto pela lei, a fim de que o Espírito ele realize, de acordo com as suas possibilidades, essas atividades, a fim de que ele possa ganhar cada vez mais conhecimento e estender cada vez melhor o nível dos seus sentimentos. É através do sentimento que o homem vai melhorando a ética e as condições morais, no processo de relação entre uns e outros. Essas ferramentas que nós voltamos por insistência, necessidade de lembrar, e você, por favor, releve isto porque é fundamental. Sem este conhecimento, nós não entenderemos por que cada um realiza de maneira diferente a sua evolução. Porque há quem pense assim, não seria mais fácil Deus já deixar todos os espíritos evoluídos? Aí Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, e qual seria o mérito de cada um? O mérito está realmente na atividade que cada espírito realiza a fim dele galgar os degraus da sua própria evolução. Na questão número 83 do Livro dos Espíritos e no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 11, nos itens 3 e 4, você pode ter o roteiro seguro daquilo que nós estamos mencionando neste programa. Anote para você depois fazer o acompanhamento através dessa leitura. A leitura da obra de Allan Kardec é sempre muito saudável para todos nós, porque nós extraímos dessa literatura o conhecimento que necessitamos para aprender. Na 83, a pergunta é essa: os espíritos têm fim? Vejam que pergunta inteligente e interessante Allan Kardec apresentou. E a resposta é essa: dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Porque depois se alinham outras considerações a respeito desse importante tema. Decorre daí esta frase que nós vimos em todos os livros que tratam da literatura espírita, o que tomam contato com esse discurso espírita. Os espíritos são imortais. E a crença na imortalidade, ela é muito antiga, mais antiga do que eu ou você possamos imaginar. A crença, olha que não estou falando do conhecimento, porque crer não é conhecer. Tá bem? Então a crença, esse sentimento íntimo do espírito, está presente em toda a história da nossa humanidade. Os cientistas concluem que os homens do período da Pedra Lascada, quantas vezes já ouvimos falar nisso, não é verdade? Tinham ideias muito precisas sobre o mundo de forças invisíveis, porque existem vestígios e registros de que é assim que eles pensavam, nesse período da Pedra Lascada. É por isso que nós estamos vendo aí a ilustração de um homem desse período. E exatamente porque acreditavam em forças invisíveis, é que dispensavam muito cuidado com o corpo daqueles que morriam. E o cuidado se dava da seguinte forma: eles depositavam junto dos corpos, nas sepulturas, todos os pingentes, colares, as armas que faziam de pedras, instrumentos que eram lavrados para o seu uso pessoal. Morta a pessoa, então os seus familiares, os seus amigos, colocavam na sepultura todos os seus pertences pessoais, para que ele pudesse usar, porque essa era a compreensão antiga em outro momento da sua existência. Então, nesse período, a crença era de que esses objetos poderiam ser utilizados em outra vida. Há pensamentos de forças invisíveis, numa outra vida, e levando consigo esses objetos poderiam ser utilizados nessa ocasião. Em todas as civilizações, nós encontramos registros desse conhecimento sobre
a realidade espiritual, isto é, sobre imortalidade. Chineses, hindus, romanos, persas, gregos, celtas, em qualquer dessas civilizações nós vamos notar um farto material indicativo de como cada civilização dessa imaginava a imortalidade. Falando ou agindo, embora te ache só, não penses que não és visto nem ouvido. Os espíritos são testemunhas de tudo. Está em aspas aí, porque esta é uma frase que está lavrada, que foi encontrada por Confúcio em uma estátua de ouro no Templo da Luz, um templo muito famoso nesse tempo, já que Confúcio foi um grande pedagogo, um homem voltado com o ensino das escolas. Até hoje existem programas de estudos na China com base nas teorias pedagógicas de Confúcio, que também tinha ideias legislativas, de legislação do povo e também ideias da religião. Por falar em religião, espíritos, comunicabilidade e o pensamento ligado com os antepassados de cada família. Era assim que os chineses tinham essa ideia da realidade espiritual e da imortalidade. Olhem, aqui nesta ilustração, estão depositando junto daquele que já partiu desta vida os seus pertences e os seus objetos pessoais. Que ideia é essa? Ideia da imortalidade, ideia de que esses objetos poderiam servir a ele em uma outra situação. Os Vedas, que constituem os 4 livros sagrados dos hindus e que foram escritos em sânscrito, um idioma morto, já não existe mais, que é uma antiga língua, um antigo idioma dos brahmanes, dentro da escala da estratificação social na Índia, eles datam de cerca de 2000 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. É mais ou menos dentro desse período. Aqui uma ilustração exatamente do que são esses 4 livros, né? Com figuras e com dísticos ligados com a religião, ligados com o quadro social, a vida individual e o pensamento. E nos Vedas existe os textos são escritos para demonstrar claramente a existência do espírito e a imortalidade. Na civilização egípcia também um fardo material se registra dessa crença na imortalidade do espírito e da alma. Existem desenhos muito interessantes relacionados com os túmulos, principalmente dos faraós, no quadro social, pessoas da maior importância. Então, a elas eram reservada toda uma atividade especial na relação do mundo material com o mundo chamado mundo espiritual. E os egípcios, então, acreditavam na imortalidade, tanto que na mumificação, nos sarcófagos, nas tumbas, tudo isso ficava muito bem delineado em termos de crença. E os corpos dos faraós, por exemplo, eles eram sepultados ao lado de objetos pessoais, da comida, dos brinquedos e de seus escravos. Os escravos, eles eram conduzidos vivos para serem selados na tumba faraônica. Qual é a ideia? A ideia de que o rei, o faraó é rei, o faraó poderia se valer dos serviços de todos os seus servos, os seus escravos, nessa nova situação de vida, imortalidade. Aí nessas ilustrações vocês poderão encontrar hoje, a internet favorece muito essa busca de todos esses lugares que aí existem ainda e que relatam como é que os faraós eram sepultados juntamente dos seus pertences e dos seus escravos. Vamos falar um pouco dos hebreus. Eu penso que só vamos começar a falar desse assunto e o restante teremos que deixar para o nosso próximo programa. Os hebreus admitiam e ensinavam a lei de imortalidade, tanto no Torá como no Talmud,
E também, agora pegando a Bíblia, no Velho Testamento data desses tempos muito longínquos essa ideia de imortalidade. É um grande repertório. Aliás, é um dos povos que mais pôde ajudar no entendimento sobre esta matéria. Os saduceus, por exemplo, formavam uma classe iniciada por Sadoc. Sadoc existiu, ele nasceu 248 anos antes de Jesus nascer. E a sua influência foi poderosa porque ele não admitia a existência do Espírito, de Deus, de reencarnação, e tinha uma ideia bem materialista da vida. Para essa corrente, o importante era gozar a vida enquanto a gente estava vivo, porque depois nada existia. Estão vendo? Estou falando de uma corrente contrária às ideias da religião judaica, que apresenta a teoria religiosa da existência do Espírito e da imortalidade. Bem, nós vamos parar esse assunto, que é um assunto bastante importante, e ele vai longe. E continuaremos no nosso próximo programa. Pela sua atenção, Espiritismo Agora agradece. Até o próximo programa.